Vamos falar então da reportagem do New York Times que foi replicada pelo Estadão. E é isso aqui que eu estou colocando na tela. Caso de corrupção da Lava Jato que se espalhou pela América Latina está se desfazendo. Operação Lava Jato, que começou no Brasil, revelou um esquema de corrupção que se estendeu por pelo menos 12 países. STF reverteu grande parte do seu impacto. Então, o New York Times está descobrindo aqui e está mostrando para o mundo que o STF está sendo um fator de incremento da corrupção no Brasil, pelo fato de não ter colocado freio nas corrupções que a Lava Jato estava freando. Então, o STF, a partir do momento em que reverte essas condenações, o mundo passa a enxergar o STF como um fator de incremento da corrupção no país. É isso que está acontecendo. E essa reportagem do New York Times jogou luzes nisso. Em decisões ao longo do último ano, a maioria decorrente de questionamentos legais de pessoas que afirmam ter sido tratadas injustamente, o tribunal desfez casos, o STF, desfez casos em que políticos seniores e executivos de empresas se declararam culpados. Então aí o New York Times está dizendo, olha, apesar desse povo ter se declarado culpado, o STF reverteu essas condenações. Isso é inimaginável aqui nos Estados Unidos. Você está se declarando culpado e ainda assim a Suprema Corte vai lá e reverte, anula tudo. É um batom na cueca contra o STF, isso aqui. As decisões estão agora se espalhando pela América Latina, levando à anulação de pelo menos 115 condenações no Brasil, de acordo com grupos anticorrupção. As reversões também estão colocando em dúvida muitos outros casos no Panamá, Equador, Peru e Argentina, incluindo as condenações de vários ex-presidentes. As descobertas abalaram a paisagem política da América Latina, fechando empresas multinacionais e levando a bilhões de dólares em multas e centenas de condenações. Alguns dos políticos e executivos mais proeminentes da região foram enviados para a prisão, incluindo o presidente Lula do Brasil. Então, vocês sabem, né, que várias empresas pagaram milhões de dólares por corrupção. E agora, eu quero saber, vão devolver, né, com essas anulações, vão devolver o dinheiro para os corruptos? Ó, seu desfazimento é agora uma conclusão sombria. Ó, New York Times chamando essas anulações da Lava Jato de decisões sombrias. Conclusão sombria para uma investigação que uma vez foi vista como uma mudança sísmica na América Latina, prometendo erradicar a corrupção sistêmica que havia corroído. Faltou alguma coisa aqui embaixo. Para alguns, a reversão é mais um exemplo da impunidade de que os poderosos desfrutam há muito tempo. Abre aspas. Pessoas que deveriam estar pagando por seus erros ou seus crimes até certo ponto vão se safar, disse Maíra Fernandes, advogada criminal e professora da FGV. Então você vê que como o mundo vê a Lava Jato. O mundo vê a Lava Jato como uma coisa boa. E lembrem-se, isso aqui é o New York Times, uma mídia esquerdista. E mesmo uma mídia esquerdista vê a Lava Jato, que aconteceu no Brasil, como sendo uma coisa positiva. Eu nunca vi nenhum jornalista estrangeiro, né, gringo, criticando a Lava Jato. Essas críticas acontecem internamente no Brasil. Mas aqui fora, a Lava Jato é vista, e sempre foi, como uma operação séria e contra a corrupção. Então, qualquer coisa que vá contra a Lava Jato vai ser mal visto aqui fora. No caso, o STF foi contra a Lava Jato. Então, isso é mais uma coisa, é mais um elemento
para a gente jogar ali na sacolinha de absurdidades do STF perante o mundo. O que nos ajuda a mostrar, inclusive, o que é o STF e vai nos ajudar, obviamente, no governo Trump, que sabe de tudo isso aqui. Então, além de tudo que está acontecendo lá por parte do Alexandre de Moraes, ainda tem esse elemento aqui, que é um elemento forte da reversão das condenações da Lava Jato. Ao mesmo tempo, ela acrescentou, as reversões não são sem mérito. Gravações vazadas e outras evidências mostraram que um juiz e procuradores haviam coordenado contra os réus, empregando táticas agressivas para forçar confissões e ordenando escutas ilegais. Essa parte aqui é uma parte polêmica, é uma parte que nem todo mundo concorda, no sentido de que a Lava Jato teria empregado táticas agressivas, teria forçado confissões. Aliás, não se compara. Se uma pessoa ficou presa por 30 dias na Lava Jato, e depois ela fez uma delação premiada, isso não se compara com uma pessoa que está presa há 2 anos, quase, por conta de STF, por conta de manifestação, por conta de passeata, por conta do que falou em rede social. Então, essas prisões determinadas pelo Alexandre de Moraes são decisões que visam, muitas vezes, forçar uma confissão. E eu dou como exemplo o caso do Felipe Martins. Deixou lá 6 meses preso. Vocês pensam o quê? Que não era para tentar forçar uma delação? Ele foi e falou, não, olha só, não tem nada para delatar, não. Né? Se for me deixar preso, deixa preso mesmo. Mas não vou delatar porque não tem nada para delatar. Não aconteceu nada. Então, quem emprega tática agressiva para tentar forçar a confissão é o Alexandre de Moraes. Não a Lava Jato, que deixava o sujeito ali preso 30 dias. Ninguém na Lava Jato ficou preso preventivamente por mais de 1 ano, 2 anos. Isso não aconteceu. Isso acontece com o Alexandre de Moraes. A maioria das decisões de reverter a Lava Jato foi emitida por um único juiz do STF, o José Antônio Dias Toffoli. Em uma entrevista, Toffoli disse que suas decisões foram baseadas em decisões anteriores de seus colegas do STF. Que investigadores, promotores e juízes da Lava Jato haviam conspirado ilegalmente, invalidando as evidências coletadas. Ele disse que apenas estendeu essa decisão a outros casos. Lembrando que o Dias Toffoli é o amigo do meu pai. Quem lembra dessa? Ou seja, o Dias Toffoli, ele tem total interesse na Lava Jato. Já que um apelido muito curioso, né? Amigo do meu pai, foi utilizado para designá-lo. Então você vê que aqui o New York Times está dizendo para o mundo que esse cara aqui, que é um cara interessado na Lava Jato, foi o responsável pela maioria das decisões de reverter a Operação Lava Jato. Abre aspas para o Dias Toffoli. Evidências ilegais não podem ser usadas para condenar, disse ele. Fazemos isso com grande tristeza, acrescentou. É muita cara de pau, né? Fazemos isso com grande tristeza. Tem que ser muito artista, né, para mandar uma dessa. Em 2009, Lula o indicou, ou seja, indicou o Toffoli. Olha aqui o New York Times falando Toffoli. Lula o indicou para a mais alta corte do país. O Lula e seu partido foram alvos centrais da investigação Lava Jato. O juiz Toffoli também já foi ligado à investigação que agora está desmantelando. Olha aí. Olha o New York Times
expondo o Toffoli. Em 2019, Marcelo Odebrecht, o executivo-chefe da Odebrecht, a gigante da construção brasileira, nomeou o juiz Toffoli em uma declaração à polícia sobre o esquema de corrupção da empresa, sugerindo que o juiz poderia ter desempenhado um papel de acordo com relatos da imprensa local. Poderia ter desempenhado um papel de acordo com relatos da imprensa local. Ele chamou a investigação de inquérito das fake news. E um de seus primeiros atos, um colega juiz ordenou que uma revista censurasse um artigo que ligava Toffoli à Lava Jato. Um colega juiz, leia-se, Alexandre de Moraes. Vocês lembram? A gente sempre tem que lembrar. Quem abriu o inquérito, chamado inquérito das fake news, não foi o Alexandre de Moraes, foi o Toffoli. Foi o Toffoli. Aliás, aquela portaria que instaura o inquérito das fake news, aquilo ali é a minuta do golpe. Aquilo é uma minuta do golpe. O golpe estava ali. Caiu todo mundo. Caímos, né, mas não porque não entendêssemos o que estava acontecendo, mas porque era a força do Estado, né, sendo aplicada contra nós todos. Então entenda, New York Times está aqui jogando um holofote do tamanho do Maracanã em cima do Toffoli. O Toffoli, que era o amigo do meu pai na Lava Jato, foi lá, abriu o inquérito Miguel com a minuta do golpe, porque aquela portaria de abertura do inquérito, aquilo é uma minuta do golpe, deu o golpe e nomeou o Alexandre de Moraes para ser o bucha de canhão que ia conduzir aqueles inquéritos. E por que esse inquérito foi aberto? Um dos motivos, porque ele apareceu como sendo amigo do meu pai, e eles precisavam que esta reportagem fosse censurada, para que ninguém soubesse que ele é o amigo do meu pai. Não adiantou nada, porque todo mundo ficou sabendo do mesmo jeito. Então é isso aqui que eles estão mostrando para o mundo. Estão ajudando a gente, né? Em 2023, o STF decidiu que outros casos, além do de Lula, haviam sido contaminados pela conduta ilegal de investigadores, promotores e juízes. Toffoli, desde então, usou essa decisão como base para uma série de decisões abrangentes com implicações generalizadas. Enfim, jogou luzes ali. Tem outras partes aqui essa matéria, mas eu não vou ler tudo para a live não ficar muito grande. Eu só selecionei aqui alguns trechos para mostrar para vocês. Então, o que eu queria dizer aqui, mostrando essa matéria, é que isso muito nos ajuda, inclusive nessas ações que estão sendo tomadas aqui no Congresso americano. Isso muito nos ajuda, porque saindo no New York Times, é muito mais fácil para a gente aqui demonstrar para o gringo, americano especificamente, as arbitrariedades do STF. Facilita o nosso trabalho. É mais um elemento que a gente tem para mostrar. E não se enganem, vamos mostrar em todas as oportunidades. Essa matéria aí nos ajuda. Eu já coloquei aqui no meu arquivo, porque eu vou usar. Certo? Então, isso aí era o que eu queria falar a respeito dessa reportagem do New York Times. Se você quer colaborar com esse canal, com a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.